Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo, mas antes de nós falarmos qual é o tema e como nós vamos desenvolver esse vídeo, faço aqui aquele pedido bastante necessário. Peço para que vocês curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, dá um like para que esse nosso trabalho possa ter de fato continuidade da maneira robusta, como eu gosto de executar esse trabalho, tá bom? Vamos lá, no dia de hoje nós vamos falar de um tema muito vinculado à chamada história contemporânea. Por vezes, para aquele aluno que vai fazer até o vestibular e destacadamente do Enem, é um tema transverso. É um tema que tanto pode aparecer na prova de história contemporânea, a parte de história do mundo atual, como pode aparecer também na área de geografia, né, na geopolítica mundial. Estamos falando sobre o chamado Consenso de Washington. O que foi o Consenso de Washington? O Consenso de Washington foi realizado em 1989, na cidade de Washington, Distrito de Colômbia, a capital dos Estados Unidos, a capital política dos Estados Unidos, Washington, D.C., né? E naquele consenso, naquela reunião, estavam presentes economistas, consultores na área de economia internacional, presidentes e líderes, não só dos Estados Unidos, mas também da própria América Latina, isso é super importante, né? Não só líderes que estavam no poder, como até líderes que estavam em franco processo de ascensão. Fato é que, além de líderes, presidentes, economistas, consultores, esse projeto foi idealizado pelo economista e consultor da própria Casa Branca, que era o John Williamson, né, que fez o convite para que esses líderes da América Latina também estivessem presentes, além, obviamente, da presença do Fundo das Lideranças, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e até alguns representantes da OCDE. Vejamos todos nós que é uma reunião de gente graúda, né? Uma reunião de empresários, líderes políticos, economistas, acionistas, empresários da América Latina, líderes da América Latina e, obviamente, representantes da Casa Branca, representantes do governo americano. O que estava em jogo naquele momento? O que estava em pauta naquele momento? A ideia de que deveria haver uma espécie de ajuda, aspas, né, gente, na palavra ajuda, uma espécie de direcionamento para que a economia da América Latina, no final dos anos 80, superasse aquela ideia da década perdida, né? Superasse aquela espiral de inflação, superasse aquela espiral de muitas dificuldades econômicas, de crise em termos inflacionários e até em termos de desemprego, uma onda recessiva muito grande que cobria a América Latina nos anos 80, ali como resquício do final das ditaduras na América Latina. Então, esses países, esses economistas, juntos deveriam pensar alguma estratégia para que algumas estratégias, no plural, para que a América Latina pudesse superar esse momento de crise, essa quase estagnação pela qual a América Latina houvera passado na década de 80. Devo dizer também que o Brasil foi convidado a participar do Consenso de Washington e, no primeiro momento, o Brasil não fez parte, porque sabia-se que o receituário ia ser muito duro. O receituário iria propor várias medidas, não uma espécie de receita de bolo, não tem como eu dizer diferente disso. E o fato é que, apesar de convidado, o Brasil ali, 89, 90, o momento é muito delicado, a gente estava passando pela eleição de Fernando Collor de Mello, né, o processo de retomada da vida democrática do Brasil, pós-ditadura e pós-governo Sarney, e o governo Fernando Collor acabou sofrendo o impeachment ali no início dos anos 90, então não houve nem tempo para fazer esse ajustamento, essa adequação. Quem vai promover essa adequação, esse ajustamento a essas demandas, a essas propostas colocadas pelo Consenso de Washington, veio a ser o presidente subsequente, veio a ser o presidente Fernando Henrique Cardoso. E dessa maneira o Brasil, ainda que de maneira um pouquinho retardatária, o Brasil não vou dizer que aplicou todo o receituário do Consenso de Washington, mas o Brasil acabou trazendo para dentro de si, ao longo da era Fernando Henrique Cardoso, ao longo da era FHC, o Brasil trouxe alguma dessas medidas para aplicabilidade aqui dentro do nosso território. E aí talvez vocês estejam se perguntando, mas Fernando, afinal de contas, quais eram as medidas, qual era o receituário? Bastante conhecido. Era um receituário para que nós nos ajustássemos, nós, América Latina, para que nós nos ajustássemos ao modelo neoliberal, que desde os anos
70, por exemplo, já vinha sendo aplicado no Chile. Desde os anos 80, nos Estados Unidos, com a era Reagan, e um pouco mais avante com a era da Margaret Thatcher, esse modelo neoliberal já vinha dos países ricos, e agora a ideia é que esse modelo também adentrasse as economias latino-americanas. Mas o que está em jogo? Em outras palavras, eu estou dizendo concretamente que o consenso de Washington foi, na verdade, uma reunião de empresários, banqueiros, líderes políticos, representantes da Casa Branca, né, representantes dos grandes conglomerados bancários internacionais, representantes do Fundo Monetário Internacional, representantes do Banco Mundial, todo mundo ali reunido, aspas, a fina flor da economia e da liderança política ocidental, destacadamente americana e inglesa, para quê? Para apresentar propostas e sugestões para que a América Latina corrigir seus problemas. E quais eram as ideias? A primeira delas, de que nós deveríamos promover, nós, América Latina como um todo, deveríamos apresentar um programa de abertura econômica. Nós deveríamos facilitar a entrada dos produtos estrangeiros. Por quê? Porque a nossa economia tornar-se-ia mais competitiva se houvesse a entrada de produtos de boa qualidade. Quanto mais entram, na ideia deles, quanto mais entrassem produtos de qualidade estrangeiros no nosso mercado, isso ia forçar o empresário latino, o empresário brasileiro, o empresário argentino a melhorar a sua infraestrutura, porque ele teria que buscar uma qualificação do processo de produção e até uma qualificação do processo de trabalho. Então eles venderam a ideia de que a abertura econômica seria importante, porque ela traria não só novos produtos, ela não só possibilitaria a entrada de produtos mais consistentes, mas possibilitaria também o fato de que as nossas economias, bastante, aspas, aos olhos deles, bastante atrasadas, iriam agora ter uma competitividade, sob a ótica de que o que leva à competitividade é a inovação. Entrando produtos estrangeiros, a inovação viria pelo produto, pela tecnologia, e isso forçaria a barra para que as nossas economias também se modernizassem. O outro ponto é que nossas economias deveriam passar por um programa de privatização. Não teria, aos olhos do consenso de Washington, não teria mais cabimento aquela gama, aquela pleiade de empresas estatais, não só no setor de maquinário e bens de produção, mas até mesmo alguma coisa na área de refinamento, como refinamento de petróleo, né, produção de commodities. Isso tudo deveria passar por um programa de privatização, para que, por meio desse programa de privatização, primeiro, isso ia gerar, pelo menos olhando para o mercado brasileiro, eles diziam que para o Brasil ia gerar mais de 90 bilhões de dólares de rendimento, 90 bilhões de dólares, e esse dinheiro poderia ser usado para programas, inclusive sociais, que o Brasil precisaria. Então, seria um dinheiro muito bem-vindo para a América Latina, que estava passando por um momento ali de alta inflacionária, e que isso poderia gerar também programas sociais bastante interessantes. Esse era o argumento. O outro ponto também é que deveria haver uma não taxação para produtos estrangeiros, facilitar mesmo o livre câmbio, né? É um discurso que promovia a prática e a ideia, a retórica da abertura, da privatização e do não protecionismo alfandegário. E por último, dizer assim, entre outras muitas sugestões, nós deveríamos passar por um programa de austeridade fiscal. O Estado não poderia mais fazer concurso, não deveria pelo menos contratar mais pessoas, deveria enxugar a máquina e deveria passar por uma onda de a máquina pública não pode viver muito gorda, muito cheia. A máquina pública tem que ser minimizada, tem que ser reduzida, tem que ser em dada medida, minimizada. Então passou a haver a ideia do discurso do Estado mínimo, né? Então, nesse sentido, o Estado deveria também economizar. Além de fazer entrar dinheiro com o programa de privatização, o Estado deveria reduzir os seus custos operacionais. E para reduzir os custos operacionais, seria simples a ideia. Teria que demitir pessoas, não contratar diretamente novas pessoas, enxugar a folha de pagamento e, obviamente, flexibilizar as relações de contrato e as relações de trabalho. Bom, todo esse receituário acabou sendo gradativamente incorporado na América Latina. Líderes da Argentina, Peru, México participaram desse consenso, dessa, aspas, conferência na cidade, em Washington, nos Estados Unidos, Washington, D.C., District of Columbia, né? E a partir daí imaginar que o Brasil não entrou imediato, por aquele momento ali uma espécie de quase cataclisma, né, isso, durante o governo Fernando Collor de Mello, perdão. Mas a partir do governo Fernando Henrique Cardoso,
você vê que o Brasil adotou o Plano Real e começaram uma série de medidas tipicamente voltadas para atender a demanda do consenso de Washington. Plano Real, austeridade fiscal, controle de emissão de câmbio, né, abertura econômica, um duro programa de privatização. Né? Então, todas aquelas medidas, o discurso da austeridade fiscal e do combate à inflação. Se tudo isso deu certo, são outros 500 contos de réis. Na prática, a América Latina chegou aos anos 2000 com muitos problemas. Tanto é verdade que no início dos anos 2000 veio uma espécie de onda rosa na América Latina, dando vitória ao kirchnerismo na Argentina, a família Kirchner, dando vitória ao governo Lula, Dilma no Brasil. Então, de algum modo, isso trouxe problemas para a América Latina. A inflação não foi debelada, a onda recessiva aumentou bastante e aquele programa de privatização acabou não sendo tão bem sucedido, porque setores considerados estratégicos pararam na mão do capital privado, mas energia, transporte, tudo isso continuou muito caro na América Latina. Bom, quais os desdobramentos disso? Aí ficaria para um outro encontro. Fato é que eu gostaria que vocês sacassem, então, dessa importância do consenso de Washington para a adoção de um programa neoliberal praticamente em toda a América Latina e no Brasil com um pouquinho de retardo ali durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado e até a próxima, minha gente!